Amigos queridos, convidamos a todos a pacificarmos os sentimentos, deixando a nossa mente serena, como a superfície de um lago de águas cristalinas. A serenidade e a paz nos envolvem nesta hora, para juntos, em uníssono de sentimentos, buscarmos as sintonias felizes do Evangelho de Jesus. Convidamos a todos a adentrarmos este manancial de amor e sabedoria com as profundas certezas da nossa alma, de que estamos buscando nos tesouros imperecíveis da vida o alento e a paz, o lenitivo e a esperança. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, nos envolvam nesta hora, plenificando os nossos corações, para que a cada dia nos sintamos participando, Senhor, da obra sublime da sua seara. Pequeninos que nos reconhecemos ser, Senhor, nos entregamos docilmente nesta hora aos pensamentos misericordiosos que jorram em favor de todos nós, conduzindo as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. É o capítulo que trata da humildade. Aquele que for o menor e porém servidor, será o maior no reino dos céus. Então, a humildade que Jesus coloca é a humildade do ato de servir. Então, quem não se deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. Servidor de Jesus seria aquele que vive a experiência dos seus sentimentos nobres, não para si mesmo, mas para que estes sentimentos nobres possam ser comungados com todos aqueles que nos cruzam o caminho. Então, o ato de servir é bem diferente do ato no bem, porque o ato de servir, ele vai implicar necessariamente doações dos seus recursos pessoais. Assim como os espíritos superiores, ao se aproximarem de nós, criam para nós o ambiente que é próprio deles, e nós nos fartamos daquelas vibrações, que são construções morais expressivas. Em outra proporção, dentro da nossa pequenez, o nosso ato de servir, ele guarda a similitude dessa postura dos espíritos superiores, que dentro da nossa pequenez podemos estender dos nossos sentimentos para que o outro possa também se fartar e se beneficiar daquilo que é um bem para nós. Por isso que quando dizemos que o bem é para mim e para o outro, então, porque aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo, como o Filho do Homem, que é Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 20. Isso significa, amigos, que o servir, ele acontece naturalmente, porque ninguém retém virtudes. Ninguém retém e inibe valores, eles são naturais daquele que os possui e se expandem na mesma força do seu pensamento, na mesma frequência dos teus sentimentos, né? Então, esse item fala da família Zebedeu. Então, a mãe de Tiago e de João, dois muito jovens apóstolos de Jesus, mas secularmente amigos do Cristo, que já vinham juntos às seguidas encarnações e que ao encontrarem Jesus apenas relembram
o quanto irmãos e amigos já eram, quanto amor já havia entre eles. E a mãe, zelosa, foi buscar a proteção de Jesus porque eles iriam se ausentar do seu lar quando Jesus fez o convite. Haveria uma peregrinação. Então, uma mãe zelosa quer a proteção do Cristo aos seus filhos. Então, Jesus diz para ela que para sentar-se à esquerda ou à direita, simbolicamente, né, eles precisariam beber do cálice. E é isto que essa lição está mostrando para nós, né? O cálice que Jesus oferece, né, é o cálice do sacrifício. E esse sacrifício, todos a humanidade passaríamos, porque é arcar com a consequência dos nossos atos. É disso que Jesus estava falando. À medida em que arcamos sacrificialmente com a consequência dos nossos atos, nós seremos espíritos redimidos perante a lei. Então Zebedeu começou a fazer perguntas para Jesus, mas de uma forma dócil, respeitosa e humilde. Mas ele precisava entender o que é mesmo as boas novas do reino de Deus. O que era construir um reino que era um reino de amor, um reino de bem-aventuranças, que começava no coração das criaturas e se estendia à parte consciencial. Como era mesmo isto, né? Que paradigma Jesus trouxe, né? Porque foi o maior marco da história da humanidade, o paradigma do cristianismo, a vinda de Jesus na Terra. Ao que Jesus disse a Zebedeu, que a causa do cristianismo na Terra não era do número, não era para multidões, mas era a causa da verdade. Essa era a grande causa que Jesus trouxe, né? E essa pergunta que ontem nós já falamos um pouco, então o evangelho não será bom para todos, né? É o que a Ana ontem trouxe para nós uma explicação, né? Da maturidade, se todos temos direito à universidade. Temos, mas aos 4 anos de idade nós não temos maturidade para adentrar uma universidade, não é mesmo? E proporcionalmente, então, o que ela nos trouxe, a boa nova é excelente para todos, mas quando amadurecidos e prontos para isso. Mesmo se nós fôssemos pensar a doutrina espírita, não é uma doutrina de tantos adeptos quanto outras religiões, não é mesmo? A gente tem que entender isso sob qual aspecto? É o que o Evangelho mostra, que é o senso da maturidade, né? O senso moral. E ainda o Evangelho diz, porque jovens mal saídos da infância já aceitam a doutrina espírita, enquanto pessoas cultas, letradas, ainda não a compreendem. Porque a evolução do espírito é a maturidade do senso moral e não do senso intelectual. E Jesus estava nessa conversa com Zebedeu, e ele amorosamente, se um companheiro cair na luta, foi o mal que o tombou. Nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. Fazia parte do roteiro Jesus dizer isso para Zebedeu. Então, quando nós caímos por nossa causa. Tombou, eu tombo pelo mal que há em mim, e não pelo que o outro me impôs fazer. Não repousaremos até o dia da vitória final. Qual é a vitória final, amigos? Quando o planeta Terra deixar de prevalecer o mal e a ignorância e formos espíritos felizes. Porque há uma destinação para a Terra que é a perfeição possível para esse planeta. Vamos entender isso. Até onde o planeta Terra vai? Até do que Jesus tem nos dito. Até o ponto da perfeição. Nós seremos perfeitos na proporção do que é perfeito relativamente a este planeta. Porque a perfeição, ela é infinita, a evolução. Nós nem temos recursos verbais para entender, depois do puro e do perfeito, o que há acima, mas há acima. Mas há acima.
Então, assim sendo, o que é o Espírito perfeito para o planeta Terra? Está escrito lá no Evangelho, sedes perfeitos. E a primeira frase é: amai os vossos inimigos. Porque, aliás, amar os inimigos foi o ato mais revolucionário que Jesus trouxe, porque amar o próximo já era o senso dos religiosos. Esse senso de amar o irmão, mesmo que fosse apenas os teus mais próximos, já era uma verdade. Se amar ao próximo já era uma verdade, Jesus reforçou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas a grande verdade que se acrescia àquela humanidade de então era: amai os vossos inimigos. Porque é amar, não é perdoar só, né? É perdoar amando os nossos desafetos. Então, quando diz assim: não repousaremos até o dia da vitória final, a vitória final sobre nós mesmos é quando nós sentirmos: eu amo os meus desafetos. E nem os considero desafeto, porque amo. Porque quem a gente ama não é mais desafeto, já é amor da nossa vida. Então, não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Quando a gente diz, muitas vezes dizemos nas nossas preces, né, amigos? Todos os que cruzam o nosso caminho são experiências de Jesus conosco. Aquela pessoa representa o nosso encontro com Jesus. Porque tudo aquilo que fizerdes ao menor dos meus, a mim estarei fazendo. Então, todos que cruzarem o nosso caminho, e se fizermos o bem ou o mal, estaremos fazendo a Jesus. Então, eles são, naquele momento, representações do Cristo na minha vida. Então, essa coisa da contemplação de Deus é o resquício beatífico, né? Que a doutrina espírita veio tirar de nós. Sermos contemplativos, ficarmos na meditação, ficarmos nessa forma passiva, para que nós estejamos à margem do caminho, ativos na margem do caminho. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, meu filho, estou nos teus sofrimentos, com a luz dos meus ensinos. Esse é o acalento de Jesus nos testemunhos das lutas, das dores, das derrotas do caminho. Então, o cristianismo, amigos, é ativo no bem, não é passivo e contemplativo. Tanto isso é fato que Kardec veio estimular o nosso pensamento para que nós aprendêssemos a pensar do particular para o mais complexo. Nos ensinou esse pensamento indutivo tão necessário à maturidade do nosso senso moral. E vem Eurípides Barçanufo mostrando para nós que, tendo aprendido a pensar, a compreender, a raciocinar, já era tempo de refletir. Isso vem ao encontro do que Jesus está dizendo a Zebedeu: não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus, forma beatífica e ilusória. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para contemplá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. Então Jesus disse: estarei contigo nas lutas, nas derrotas, nas vitórias, estarei contigo em todos que transitarem pelos seus caminhos, que são naquele momento experiências de Jesus conosco. Então, amigos,
Zebedeu foi entrando nessa psicosfera do Cristo e Jesus não falou só a ele, falou aos apóstolos, falou aos discípulos, essa proposta, esse roteiro iluminativo. E então, nesse impactante momento, Jesus guardou silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fecha os olhos com o peito oprimido de júbilo. Imaginem, nos transportando para essa cena, o impacto de Jesus acordar para as nossas consciências o roteiro da evolução do Espírito. Qual seria nesse planeta, daquele marco em diante, o roteiro da evolução de todos nós? Diante de si, um vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes, os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou: Levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Olha que espetáculo de convite, né, amigos? E às vezes nós perdemos um tempo enorme na lamentação das nossas dores, da expectativa de soluções mágicas para as nossas dificuldades extremadas. E o verdadeiro cristão, os discípulos de Jesus, vivem de pé no trabalho para o bom combate. O bom combate, nós ontem falamos, é vencer a nós mesmos, né? E é ao que então Zebedeu docilmente se entrega ao roteiro de Jesus, simbolicamente dizendo: Senhor, meus filhos são vossos. E nesse momento que foi o grande marco, né, para que Zebedeu entendesse o que é implantar o reino de Deus na consciência dos espíritos, Jesus, atraindo docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração a fonte da fé viva. E com isso, Jesus encerra esse encontro com Zebedeu, Tiago e João, o evangelista. É interessante que a proximidade de Jesus é sempre uma proximidade carinhosa, é uma proximidade acolhedora, né? De entrelaçar-se àquele que está necessitado. E obviamente que ao se aproximar de Zebedeu, Jesus transfunde o seu magnetismo de amor, que esses espíritos levariam para toda a eternidade, eternizou nesses espíritos as marcas do Cristo em si. Então, vamos refletir. Irmãos, quão importante é para nós alimentar o espírito que somos dessas verdades de vida eterna, para que cada vez mais serenos e confiantes possamos introjetar em nossa intimidade, através da vivência,
esses ensinamentos. Então, quando Jesus comenta a frase de que não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus, à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Vamos deter o nosso pensamento um pouco nessa frase. Quantas vezes nós estamos atordoados, quantas vezes nós estamos numa situação de angústia, nos sentindo perdidos, às vezes abandonados, até mesmo por Deus. São as percepções equivocadas que nós temos quando uma dor muito grande acomete o nosso coração. E Jesus está dizendo que Deus, nosso Pai amantíssimo, fala conosco através das criaturas. E aí é importante a gente entender essa palavra, criatura. Ele não está falando só de homens. Olha a importância de nós compreendermos isso. Porque, às vezes, no momento de angústia extremada, a gente verte o olhar para o céu numa noite estrelada e aquela imagem onde nós vemos o céu coalhado de estrelas, aquela imagem, se bem vista e bem sentida, pode com certeza nos retirar de um ambiente íntimo muito atormentado. Às vezes, a observação de um animal, o movimento de um animal, diz para nós muita coisa. Às vezes uma chuva inesperada, às vezes uma brisa. Então, tudo que Deus criou, de alguma forma fala conosco, tem a sua própria linguagem. Porque todo o tempo todo, nós estamos envoltos por essa criação divina, que nos socorre. E basta que nós tenhamos olhos de ver, que tenhamos a sensibilidade para perceber. Então, às vezes, nós vamos ver que nos encontramos numa situação de profundo abandono, como se nada pudesse de verdade nos socorrer. E aí a gente olha, por exemplo, para um solo e vamos acompanhar o passo de algumas formigas, cortando as folhas, carregando, às vezes, segmentos maiores do que elas, e adentrando no formigueiro. E aí, olhando aquela cena, se nós prestarmos muita atenção e sairmos do estado de ensimesmamento, talvez a gente consiga perceber que se Deus cuida das formigas, se tem ali alguém por elas, o que dirá por nós? E esse simples raciocínio, essa simples observação de uma cena pode, com certeza, nos retirar de um ambiente íntimo muito conturbado. Porque Deus fala conosco. Nós podemos não ouvir, podemos não perceber, mas Deus fala conosco. Desde a hora que nós abrimos os olhos de manhã, uma música que toca, que nos agrada profundamente, nos tira
de uma tristeza e nos remete ao momento mais feliz da nossa vida? Alguém que chega e bate na porta e diz uma frase que era a que estava faltando para uma compreensão maior. Então Jesus, naquela hora, ali reunido com Zebedeu, João e Tiago, ele estava falando disso, que situações tremendamente complexas iriam ocorrer, que dores profundas iriam alcançá-los, mas que eles tivessem profunda serenidade, porque Deus falaria com eles o tempo todo e todo o tempo. Quão esperançoso, irmãos, é ouvir isso de Jesus. E quão verdadeiro é. Quantas vezes nós fomos absolutamente socorridos por situações tão simples, por irmãos que chegaram, que muitas vezes desconsiderávamos e que nos socorreram, que foram tudo para nós naquele momento. Então a bondade extremada, permanente, ininterrupta de Deus para conosco permite que nós possamos ter plena confiança nele. E é isso que Jesus nos traz com essa frase. E aí ele complementa: estaremos juntos na tempestade. Essa tempestade, obviamente, ele está dizendo de uma situação que nos purifica. Porque a tempestade na terra tem essa finalidade: lançar água onde há necessidade, varrer com o vento, com a ventania, com os ciclones, aquelas energias que não devem mais permanecer ali. Essa situação é uma situação de profunda renovação. E quando nós estamos nos renovando, é evidente que podemos contar plenamente com a presença de Jesus, a nos imantar com suas vibrações amorosas, ternas, para nos sustentar. Então, sobre nenhuma condição, nos encontramos efetivamente abandonados, relegados ao caminho. Sempre estamos amparados. E é disso que Jesus falava àqueles corações, desse amparo divino, que precisa ser percebido por nós. E quando ele fala: combateremos os deuses dos triunfos falsos. Quantas vezes perdemos noites de sono? Quantas vezes nos distanciamos da convivência familiar para ir atrás desses deuses de triunfos falsos ou fáceis, que na verdade são os apelos mundanos que nos chamam e nos retiram da rota que deveríamos permanecer. São aquelas situações em que vamos buscar as ilusões do mundo. E nós já estamos no outro tempo. Nós estamos no tempo de perceber as nossas reais necessidades e nos entregarmos com alegria e bom ânimo em satisfazê-las. Porque satisfazendo as nossas reais necessidades, vamos estar percebendo cada vez mais quem somos, as nossas potencialidades e como vamos contribuir com esse mundo extraordinário que nos cerca. Que bênção, irmãos, nós podermos ser instruídos por Jesus sobre essa ótica. Então, vamos fazer a nossa prece e no dia de hoje permanecer com um pensamento muito elevado para que essas bênçãos nos alcancem e favoreçam o nosso dia. Vamos fazer a prece.
Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesse momento os bons espíritos que nos cercam, que nos envolvem com suas vibrações de equilíbrio e paz, possam, Senhor, estar por nós, nos envolvendo, nos amparando, estabelecendo ao redor de todos nós as vibrações necessárias para nos manter equilibrados. Que os bons espíritos possam nesse instante dispensar sobre nós o passe espiritual, a fim de que sejamos iluminados pela glória do seu amor, Senhor. Mil vezes obrigado pela sua presença. Obrigado, Jesus, porque nos encontramos aqui orando, buscando compreender mais e mais os seus exemplos para segui-los. Rogamos em favor dos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. E rogamos ao seu coração, Senhor, que auscute o nosso íntimo, para que possa ir até aqueles que nós trazemos ao nosso pensamento nesta hora, para que esses irmãos tão queridos e afeitos aos nossos corações sejam amparados pelas suas mãos generosas, pelo seu olhar misericordioso. Que estes espíritos queridos, necessitados de paz, de saúde, de esperança, possam receber nesta hora tudo aquilo que são necessitados, e que de nós possa se desprender o que temos de melhor para contribuir. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor. Protege-nos no dia de hoje e que estejamos apostos para fazer o melhor, aonde quer que nos encontremos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.